Então hoje eu preparei para conversar com vocês sobre o princípio do medo. Tá acontecendo mais ou menos assim. No domingo eu vou com a minha família para a igreja. A gente está frequentando a Bola de Neve Church aqui em Maringá. E aí da palavra que é ministrada lá eu vejo o que Deus fala no meu coração. Qual que foi a argumentação, o versículo bíblico, qual que foi o principal código, a principal chave. E procuro trazer isso aqui para a gente sempre às segundas-feiras. Então hoje eu vou trazer daquilo que Deus me falou ontem, que é o princípio do medo. Então eu fiz algumas anotações, então de vez em quando eu vou estar olhando mais aqui para cima para acessar as anotações, tá? Mas é sobre isso que a gente vai conversar. Então vamos lá. O princípio do medo. A base, o versículo bíblico base dessa reflexão está lá em Marcos 4, de 35 a 41. Quem quiser anotar ou abrir aí, eu vou colocar aqui no chat. Marcos 4, de 35 a 41. Essa passagem, essa história bíblica, ela é repetida no livro de Mateus, de Lucas, de Marcos, provavelmente no livro de João. Em João eu confesso que eu não li, mas nesses primeiros evangelhos da Bíblia ela é repetida, quase que sempre da mesma forma, um ou outro detalhezinho a mais ali. E eu gostei muito da forma como ela é contada em Marcos. Aqui ele diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um trecho muito conhecido da Bíblia, onde os discípulos de Deus estão ali apavorados, amedrontados, paralisados pelo medo, sem saber o que fazer. E muitos deles, discípulos acostumados com viagens em barcos, com tempestades, alguns deles pescadores, inclusive, mas estavam ali temerosos. Tamanho era o vendaval, tamanho era a tempestade que eles estavam enfrentando. Então, diante desse medo absurdo, Jesus, que estava no barco, estava dormindo, com a cabeça num travesseiro. Sacanagem, né? Você está ali morrendo de medo, preocupado, apavorado, e tem um cara do teu lado, deitado, com a cabeça no travesseiro. Os discípulos desesperados vão lá e acordam Jesus. Mestre, pelo amor de Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Aí Jesus levanta, olha para a tempestade, dá uma voz de comando, uma ordem: aquieta-te, acalme-se. E tudo começa a se acalmar. Aí ele vira para os discípulos e dá um puxão de orelha ferrenho. Ele fala: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Eu vou grifar essa palavrinha aqui. Com tanto medo. Ainda não tem fé? E aí o versículo bíblico completa dizendo: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, a primeira coisa que me salta aos olhos, nesse exato momento,
Os discípulos de Jesus ainda não sabiam quem exatamente ele era. Eles não entendiam ainda como o vento e o mar obedeciam ao comando de Jesus. E a segunda coisa que me salta aos olhos é o fato de que eles estavam com muito medo. Quando Jesus fala assim, por que vocês estão com tanto medo? Isso aqui me traz a certeza de que o medo não é de todo ruim. O problema é o medo desmedido. É aquele medo que ultrapassa, né, o nível adequado. Mas ele não é de todo ruim. Eu fui fazer umas pesquisas aqui, né? Eu vi uns vídeos onde cientistas falavam, filósofos falavam, teólogos falavam, e todos se posicionando acerca do medo. Eu achei muito interessante algumas conclusões. Por exemplo, o medo, ele prepara a gente para duas coisas. Para fuga ou para luta. Isso aqui são duas coisas para qual o medo prepara o teu corpo. Para fugir ou para lutar. Essa é a função principal do medo. Então, quando ele vai fazer essa preparação do teu corpo para fugir ou para lutar, ele age de modo que o teu cérebro, né, potencialize a tua estrutura física. Então, qual que é a parte do corpo mais importante quando a gente está com medo? Chuta aí, Daniel. Mais importante quando a gente está com medo. No que o cérebro foca? Coração. Nos músculos. O coração é só um dos músculos. Ele foca sempre nos músculos. Olha o que acontece com a gente, biologicamente falando, tá? A pessoa está apavorada com medo, a primeira coisa, ela fica pálida, não é verdade? Por que isso acontece? Porque o sangue está sendo bombeado para os músculos que vão proporcionar a fuga. É por isso. Então, o teu cérebro dá um comando para que o sangue, a oxigenação, seja potencializada nos músculos que vão proporcionar a luta ou a fuga. É um dos dois. O teu estado de alerta, ele é automático. É instantâneo. Entrou no estado de medo, vem uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina faz você ficar super alerta. O sangue rapidamente se direciona para os músculos que vão te proporcionar fuga ou luta. E você fica preparado para o que vier. Esse é o medo racional. Esse é o medo na sua essência, como ele deve ser. O medo é algo bom, ele é algo que te torna cauteloso, ele é algo que te torna atento, ele é algo que te prepara para enfrentar uma situação. Esse é o medo. Só que o medo desmedido, ele faz com que essa descarga de adrenalina te cause prejuízos. Como o sangue está saindo de certas áreas do cérebro e você não está tendo um controle do nível de adrenalina ali, você fica muito pálido, você se paralisa, você começa a desfalecer. Já aconteceu isso com alguém? A pessoa sentiu tanto medo, começou a desfalecer, dá um ataque cardíaco, né? O coração, você sente, cara, o seu peito. A respiração começa a ficar ofegante, começa a falhar. O que é isso? É um descontrole do medo, é o tanto medo que Jesus está falando para os discípulos. É isso que Jesus está repreendendo. Por que vocês estão com tanto medo? Tudo bem sentir medo, é uma tempestade fora do comum, mas por que tanto medo? Ainda não tem fé? Esse ainda não tem fé é um incremento pelo fato de Jesus estar no barco. Fé em quem? Em Deus, no Filho de Deus, em Jesus. Daí ontem na igreja o pastor falava sobre o princípio do medo. E aí ele disse o seguinte, qual que é o princípio da fé? Da onde que a fé vem? Da crença. Então o princípio da fé é crer. Qual que é o princípio da prosperidade? Da onde que a prosperidade vem? Da gratidão. Então o princípio da prosperidade é ser grato. Qual que é o princípio do medo? Da onde que o medo vem? E aí ele falou,
da dúvida. Você tem medo porque você tem dúvida. E aí ele foi destrinchar isso, eu achei fantástico. Por exemplo, quem tem medo de pular de paraquedas? Tem medo porque não sabe se o paraquedas vai abrir ou não. Não é verdade? Se o cara tiver certeza absoluta de que o paraquedas vai abrir, de que vai dar tudo certo, ele não fica com medo. Ou ele vai com medo mesmo e faz e tal, porque aquilo ali não paralisa, não. O que paralisa é a dúvida. O filho está tendo um problema sério de saúde e tudo. Kátia passou por isso recentemente, eu passei com a minha filha. Por que a gente fica com medo? Porque a gente não sabe até onde vai evoluir essa doença. O que vai acontecer? Se vai gerar consequência? Quais são as consequências? A gente está preparado para essa consequência? Tem uma estrutura para amparar a criança diante dessa consequência? São essas dúvidas que alimentam o nosso medo. E se nós não tivermos fé, se nós não crermos que vai se recuperar e tudo, a gente vai se apavorando. E se a gente está apavorado, a gente não consegue pensar na solução. E se a gente não pensa na solução, a criança não é socorrida. Olha só como uma coisa vai puxando a outra. Então a dúvida é o princípio do medo. O medo paralisa quando ele está fora da medida e a dúvida potencializa esse medo de modo que você perde o controle sobre ele. Então, ao mesmo tempo que o medo é bom, se a gente não racionalizar esse medo, a gente perde o limite do medo, se apavora e o medo se torna altamente prejudicial. Foi falado ontem uma frase que eu também achei fantástica. Disseram assim: o medo pode produzir tormento, pode roubar a paz, a fé e a esperança. Elimine a dúvida e você parará de temer. Fantástico, né? É exatamente o que medo faz. Quem já sofreu de ansiedade, quem já colocou a cabeça no travesseiro para dormir e passou a noite em claro sem conseguir dormir, pensando num problema, sabe o que é isso? Sabe o que é ter a paz roubada, a fé roubada, a esperança roubada, tudo por conta da dúvida. Você fica ali, mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e se? E aí o dia vai passando, a noite vai passando, as horas vão passando e você não dorme. Pior é que na outra noite pode acontecer tudo de novo. Depende do que você está alimentando. Fala, Kátia. Falar assim que quando a gente coloca esse e se, é que a gente está depositando não em Deus, mas que a gente quer, no diabo. Porque daí nossas orações não chegam. Fica ali, Sim. para nele. Quando você entra no e se, parou, ela não sobe ao céu da oração. Ela fica na dúvida, então não sobe em fé. Então eu falo sempre, a gente tem que parar com essa... Eu tento me policiar bastante para não falar e sim, Eu posso até ter dúvida de algumas coisas, mas aí eu estou criando hábitos de anotar o que eu acho que é ruim e o que eu acho que é bom, para não ter o e sim. Pega esse se e joga para Deus. Em vez de ficar aqui na tua cachola, mas e se tal coisa? O que eu vou fazer? Cara, dificilmente você vai saber o que fazer. Se você está se perguntando isso é porque você não sabe. Então vai conversar com alguém que sabe. Não é assim? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade na área financeira. Aí eu fico, mas e se não vai vir, amigo? O que eu faço? Daniel, tira uma dúvida, brother. Kátia, me tira uma dúvida, minha amiga. E se tal coisa? O que você acha? Não, peraí. Tem que fazer assim, assim. Já aconteceu assim, assim, assim com o cliente meu. Eu acho mais prudente isso e isso. Conhecimento financeiro de vocês vem à tona. Então, estou com um problema ferrenho de noite, querendo dormir. Não consigo, minha paz foi roubada. Estou ali, me martirizando, pensando, e se? Cara, joga para Deus. Deus, e se tal coisa? Tem um livro que eu li, já falei disso para vocês, vou repetir. Procurem esse livro. O nome é Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Tá? É uma história real de uma comunidade onde alguém propôs essa pergunta para todas as decisões da vida. E aí os membros dessa comunidade começaram a se perguntar isso diante de qualquer decisão, grande ou pequena.
E aí uma grande revolução aconteceu naquela cidade. Nos meus passos, o que faria Jesus? Essa é uma grande dica para enfrentar o e se. Outra frase que eu achei fantástica foi a seguinte: precisamos saber quem Deus é. O chamado e o propósito só são aceitos e conhecidos quando se sabe quem Deus é. Se nós não conhecemos efetivamente quem está conosco, se nós não conhecemos efetivamente quem é Deus, nós vamos sentir medo. Nós não saberemos aonde ir, nós não saberemos o que fazer, nós nos sentiremos desamparados. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava ali, estava dormindo num travesseiro. E eles ainda assim se apavoraram, porque eles não sabiam realmente quem era Jesus. Só por isso. Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer experimentar a paz que excede todo entendimento? É simples. Conheça o Deus a quem você serve. Pega tudo, a tua vida, a tua família, o teu prestígio, o teu conhecimento, né? Tudo, o teu futuro, o teu passado, o teu presente, tudo, e entrega nas mãos de Deus. Fala: Deus, é do Senhor, faz do seu jeito e não do meu. E aí você fica tranquilo, você fica em paz. Lógico que você não vai ficar parado, né? Deus sempre dá instruções. Deus sempre vai te direcionar a como agir, ao que fazer, a para onde ir, sempre, sempre, sempre. Mas quando você coloca o controle soberano de todas as coisas na mão de Deus e fala: Deus, é do Senhor, não é meu. É pro Senhor, não é para mim. É para a honra e glória do teu nome e não do meu. Quando você começa a fazer isso, aí você acessa a paz que excede todo entendimento. Pode estar caindo a chuva que for. Pode estar trovejando, caindo raio, o que for, você fica em paz. Ah, mas não consigo ficar em paz, o medo sempre vem. Então deixa Deus te ajudar pelo menos a controlar esse medo. Você não precisa ficar apavorado. Você não precisa. A gente está passando uma fase delicada aqui em casa. A avó da minha esposa, que é uma pessoa muito importante para ela, importante para mim também, mas para ela tem um significado tremendo, tá na UTI, vinha evoluindo bem na UTI, mas ontem teve uma parada cardíaca, chegou a ficar 6 minutos, segundo o médico, sem respirar, e aí foi reanimada. Tiveram que entubá-la, então agora ela está com ventilação mecânica. É uma senhora muito idosa, então eles não conseguem, por exemplo, fazer procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza. Ou ela reage, ou ela falece. Tem um risco tremendo de complicação hepática e não dá para fazer hemodiálise. Então, isso pode levá-la ao óbito. Então, toda a família está ciente de tudo isso. Ninguém pode ficar na UTI por conta das regras do período pandêmico. É um horário específico onde um dos filhos vai lá e acessa informação. E ontem a minha esposa, eu estava aqui no escritório, ela entrou aqui chorando, desesperada, né? Porque ela estava orando com muita fé, vem orando com muita fé para que Deus restaure a saúde da avó dela. E essa notícia ontem pegou ela de jeito. E aí a gente precisa orar. Eu falei: tudo bem, vamos orar. Você quer orar de pé ou de joelho? Ela falou: de joelho. Eu falei: então ajoelha. Ela ajoelhou, eu me ajoelhei do lado dela, as crianças ficaram ali ao redor brincando e a gente orou. Depois a gente se arrumou, foi para a igreja, né? E aí de noite, antes de dormir, eu já estava observando as mensagens que ela estava postando no grupo da família. Mensagem de incentivo, de confiança em Deus, né? Mensagens também preparatórias, dizendo que Deus é soberano e sabe o melhor para os seus filhos.
mensagens de alguém que já está em paz, seja lá o que aconteça, mas que continua com fé. A minha esposa é uma pessoa que tem muitos medos. E graças a Deus esses medos estão sendo vencidos. Por exemplo, quando ela tinha 10 anos, ela viu a mãe ser assassinada. Com 10 aninhos. Ela estava escondida embaixo da cama com os 2 irmãos dela. Um ladrão entrou na casa, a mãe tentou acalmar o ladrão, ele estava drogado, né? E aí pedindo dinheiro e tudo, a mãe não tinha dinheiro. E aí, como não tinha nada, o ladrão, ao sair da casa, efetuou um disparo. Pegou no pescoço da mãe dela. A mãe dela colocou a mão, mas perdeu muito sangue. Era uma época onde não se tinha Uber, era só táxi. E eles chamavam os taxistas, os carros que passavam na rua, mas ninguém queria parar porque ia sujar o carro, já pensou? Chegaram a dizer isso, não, vai sujar todo o meu carro. E aí quando conseguiram levar para o hospital já não teve mais tempo. Infelizmente a mãe dela faleceu. Então ela cresceu com essa imagem na cabeça, né? Quando eu casei com ela, era comum, todas as noites ela acordava assustada, assustada mesmo, do coração tá... É como se ela estivesse revivendo aquilo toda noite, toda noite, toda noite. E aí com os anos foi diminuindo. Recentemente ela conversou comigo, amor, eu queria perder esse medo do escuro, de ficar em ambiente fechado e tudo. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, vamos fazer um treinamento? Vamos fazer assim, hoje, quando você for tomar banho, você vai apagar as luzes do banheiro. Você já vai entrar no banheiro com as luzes apagadas e com o olho fechado. Não abra o olho. Faça tudo. Escove os dentes, lave o cabelo, tome o banho, faça tudo com o olho fechado e as luzes apagadas. Você pode cantar enquanto você estiver tomando banho, você pode orar, pode fazer o que for, só não pode abrir o olho e nem ligar a luz. Fechado? Eu vou estar aqui do lado de fora. Ela falou, não, beleza. E aí ela foi morrendo de medo, mas ela conseguiu tomar o banho, escovar os dentes, fazer tudo no escuro. Quando ela saiu de lá, ela saiu toda contente. Aí veio me contando como é que foi e tal, que ela começou a lembrar onde ficava a escova de dente dela, qual que era a minha, qual que era a dela, onde estava a toalha e tudo, conseguiu fazer tudo no escuro. Aí, beleza, eu esqueci da atividade que eu tinha passado para ela. Mas ontem eu fiquei sabendo que ela continua fazendo de vez em quando. Ela continua treinando o cérebro dela, olha que legal, né? Então, para vencer alguns medos, não é de uma hora para outra. Tem que ter treino, tem que ter preparação. Você tem que ir treinando também. E isso é real. Se você quer vencer, você tem que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte. Então é isso, meus amigos. Meu desejo para todos nós essa semana, em especial no dia de hoje, é que a gente consiga identificar as coisas que nos paralisam, que ainda nos paralisam, né? E que a gente busque em Deus as respostas para que essas coisas deixem de nos paralisar. Nós não precisamos sentir tanto medo. Nós não precisamos nos apavorar. O medo, ele vai existir, é natural que ele exista, né? Mas ele tem que te trazer sensações boas, ele tem que te preparar para uma decisão assertiva, né? Para fazer aquilo que deve ser feito e não te trazer tormento. Não é para isso. O medo não serve para trazer tormento. Não serve para te trazer prejuízos. É para te manter alerta, é para que você saiba que tem que ter cautela numa determinada situação, mas para você agir de forma assertiva, né? E lembra sempre disso, que a gente precisa conhecer muito bem ao nosso Deus. Porque quando a gente conhece realmente a Deus, quando Ele se revela, né, com todos os seus atributos a nós, e esse conhecer é diário, tá? Diariamente, é aquela relação que você tem que estar alimentando o tempo todo. Você não só perde o medo paralisante, você não só cria a habilidade de ir com medo mesmo e fazer o que tem que ser feito, mas você descobre quem você é efetivamente em Deus. Você descobre o seu chamado, você entende a missão que você deve adotar naquele momento,
você entende o seu propósito, tá? Você vive uma vida muito mais leve, consciente de tudo que tem que ser feito, de como tem que ser feito, enfim. É muito mais fácil, galera. É muito mais fácil. Então, vamos continuar conectado na fonte, que é só sucesso.